Bom, boa tarde a todos. Estamos muito felizes aqui de abrir esta nossa 23ª mostra, que começou a ser planejada no final do semestre passado, e no dia 9 de agosto a gente teve a primeira reunião com Zilda e o Francione. Levanta a mão, Francione, aí. Zilda é professora da USP, desse programa Diversitas, e o Francione fez doutorado conosco, está lá, fez pós-doc no Diversitas. Hoje também é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. E temos a presença aqui, para abrir junto com a gente, o professor Maurício, que é diretor desse programa, é coordenador desse programa, para dar também as boas-vindas. Boa tarde. Uhum. Bom, eu queria agradecer a todos, a presença de todos e todas, dar as boas-vindas em nome do programa do Diversitas. E queria agradecer particularmente ao Francione, que foi o mediador e um dos articuladores, junto com a professora Zilda, deste evento. E, por último, simplesmente ressaltar a importância da gente trocar ideias, né? E partilhar experiências de pesquisa, experiências de orientação, experiências de reflexão. Ainda mais num tempo em que a partilha, o diálogo estão em baixa. Então, na universidade e fora dela. Então, acho que a iniciativa é muito bem-vinda, porque é a possibilidade da gente reconhecer semelhanças, diferenças e aprender com as experiências uns dos outros. É isso. Obrigado. Eu também dou as boas-vindas em nome do professor Marcel Mendes, que é coordenador do nosso programa, e do professor Marcelo, que, infelizmente, estão viajando, então não podem estar aqui conosco hoje, mas nos deixaram a incumbência de abrir este encontro. Boa tarde a todos. Dou as boas-vindas aos participantes, professores e os integrantes aí dos programas. E eu chamo para a mesa a professora Inês Raimundo, que vai nos brindar com essa abertura. A professora Inês Raimundo é doutora em Migrações Forçadas, Geografia Humana, e tem uma larga experiência de investigação, há de 30 anos, trabalhando em equipes multidisciplinares, dentro e fora de Moçambique. Ela também destaca-se com o trabalho de investigadores dos países da Comunidade para o Desenvolvimento da África, o SADC, Brasil, Portugal, Canadá, Inglaterra e Estados Unidos da América. Tem vasta experiência na metodologia investigativa, qualitativa e em pesquisas interdisciplinares. Tem trabalhado também em projetos na mobilidade da população, saúde reprodutiva, pobreza, HIV, AIDS, a urbanização, comida, segurança, e também com o uso de dados do censo para analisar as tendências de migração e orfanato. Sua pesquisa também inclui uma análise de fatores socioeconômicos e culturais que levam grupos específicos a se tornarem vulneráveis à infecção do HIV. É um prazer, com prazer que nós a recebemos aqui, e a palavra é sua. Muito boa tarde. É para mim um enorme prazer voltar a esta cidade muito linda, que é a cidade de São Paulo, que a cidade em si, em termos de tamanho da população, é equivalente ao tamanho da população do meu país. O meu país é Moçambique. Como puderam ouvir sobre a minha experiência, devem ter pensado, puxa, esta senhora está em todo lado. É assim, num país onde ainda existe uma enorme falta de quadros, os poucos formados são obrigados a ter que estudar quase tudo. Então, por essa razão é que, não porque eu seja especial ou super inteligente ou superwoman, não. Exatamente as circunstâncias é que nos levam e nos obrigam a ter que estudar um pouco de tudo, pela solicitação do próprio país, pela solicitação de colegas dentro do continente africano, fora dele. Portanto, por isso é que me parece uma pessoa bastante inteligente, bastante experimentada ou experiente na investigação. Portanto, para ficarem tranquilos, que sou uma pessoa normal, não tem nada de extraordinário, exatamente as circunstâncias do meu país e do meu continente
é que me levam a ter que estudar e abraçar quase tudo. Só para terem uma ideia, sim. Eu vou fazer uma parte. Há 3 anos atrás, estivemos, eu e o professor José Carlos Sebe, no programa de pós-graduação coordenado pela Inês em Moçambique, e avaliamos, e ouvimos, e debatemos os projetos de todos os 50 pós-graduandos que ela tinha naquela sala, e foi uma experiência maravilhosa, porque, de fato, muito bem formados, muito bem organizados. O centro que a Inês dirige é uma beleza, é um espetáculo, e fora que o país dela é uma exceção bastante positiva nos países de língua portuguesa em África. É isso. Obrigada, Zilda, por este cumprimento, mas ela é muito suspeita. É que ela comeu tanto camarão em Moçambique, por isso que ela fala essas coisas bonitas, né? Comi lagosta. É por isso que ela fala tudo isto, né? Bom, só para ter uma ideia, para aqueles que não conhecem Moçambique, Moçambique é um dos países da comunidade de expressão portuguesa, não é? Mas dentro deste conjunto dos 8 países, Moçambique é quase diferente do restante, eventualmente por nós nos situarmos do lado do Oceano Índico. Em algum momento somos esquecidos. Tanto mais que, apesar do país ter sido colonizado por Portugal, as ligações com Portugal são bastante tênues. Nós estamos muito mais virados para a África Austral, particularmente para o caso da África do Sul, que faz parte dos BRICS. Portanto, nós estamos ligados historicamente com a África do Sul através do envio da mão de obra, esta mão de obra que foi usada para as plantações, inicialmente também para as minas do ouro, minas de diamante, todo tipo que é mina. Aliás, a economia da África do Sul, ela é o que é hoje, exatamente por causa da participação de milhares de moçambicanos neste trabalho migratório. Bom, o que eu vou falar aqui é um pouco de tudo, como eu disse. Vou trazer aquilo que me foi proposto, discutir um pouco sobre interdisciplinaridade, no contexto da gestão da cultura e da memória urbana. Portanto, aqui, quando aparece memória, obviamente eu vi que havia um dedo da Zilda, porque Zilda é historiadora, e obviamente os historiadores, eles gostam, estão muito ligados ao passado, eles não se desligam disso. É verdade. Não, é verdade. A geografia também, porque essa é a minha formação, a geografia também ela não se faz sem o passado. A formação do espaço, de facto, resulta daquilo que aconteceu no passado e o que estamos a vivenciar hoje e, eventualmente, o que será o futuro. Bom, o título é um bocadinho longo, mas não nos sentamos presos pelo título. Em primeiro lugar, eu gostava de falar um pouco do entendimento de interdisciplinaridade. É um nome tão longo, tão comprido, que até é difícil de pronunciá-lo. E mais difícil termos que discutir o conceito em si. Procurei alguma literatura, aquela que estava disponível, e ficou claro o seguinte, que a interdisciplinaridade, na verdade, é algo relativamente recente, ainda está em processo de formação, mas, ao mesmo tempo, quando eu penso num país como o meu, que a condição para ter financiamento é escrever algo como interdisciplinaridade, isso já me dá, portanto, uma certa força para poder discutir e apresentar aqui à plateia o meu entendimento sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Nenhum doador hoje dá dinheiro à Universidade Eduardo Mondlane, que é esta onde eu trabalho, sem que a gente coloque algo como seja interdisciplinaridade. Apesar de nós não percebermos o que é isso. Só um exemplo. Há cerca de 1 ano, nós temos estado a trabalhar num concurso muito grande para um projeto da Cida Sarec, avaliado por aí mais ou menos $300 milhões.
É muito dinheiro para a universidade, que será um financiamento para os próximos 5 anos. De repente, nós das ciências sociais e humanas, começamos a ser assediados por médicos, engenheiros, todo tipo de engenharia, eletrônica, eletrotécnica, civil, tudo. Toda a gente foi nos assediando porque eles tinham consciência de que os seus projetos não passariam se não tivesse o componente ciência social ou humano. E é isto que se chama interdisciplinaridade. Então, se tem lá o nome de Inês, ou da Sara, ou da Sandra, que trabalha em ciências humanas, já é condição suficiente para vencer ou para ter os tais 300 milhões de dólares. Ainda hoje recebi um e-mail que diz que conseguimos passar para uma outra etapa, e dentro disto, porque nós argumentamos que haverá interdisciplinaridade nos projetos que estamos a desenvolver. Ora bem, como estava a dizer, a interdisciplinaridade acaba por ser uma condição de sobrevivência, sem a qual nós não podemos avançar. Mas então, o que é isto? Por aquilo que eu encontrei, interdisciplinaridade, portanto, são duas palavras, prefixo inter e disciplinaridade. Significa que seria o estabelecimento de relação entre as variadas disciplinas. E esta interrelação tanto pode ser dentro das ciências humanas e ciências sociais, como pode sair deste universo de ciência social e humana, passando, por exemplo, a incluir as chamadas ciências exatas, tais como a matemática ou as ciências naturais, a biologia e por aí em diante. Bom, neste contexto de interdisciplinaridade, como eu disse, é difícil até pronunciar isso, nós vamos observando que, com o tempo, aquela forma de nós organizarmos em ciências, tais como biologia, matemática, etc., aos poucos vai ficando como algo do passado. Porque a junção dos conhecimentos destas ciências deu origem, por exemplo, a novas designações. Eu, para além de trabalhar no Departamento de Geografia, também ensino uma disciplina na Faculdade de Arquitetura e Planeamento Físico do meu país, ou da minha universidade. Esta disciplina tem o nome de Socioeconomia do Espaço. Na verdade, quando os colegas da arquitetura me propuseram essa disciplina, eu perguntei-lhes: mas o que é que vocês querem saber? O que é que vocês querem com esta disciplina de socioeconomia do espaço? Eles disseram: não, nós precisamos, porque nós vimos noutras universidades, inclusive no Brasil, eles falam bastante disso. Os arquitetos não se formam se não tiverem uma disciplina como esta, porque isto é uma das formas de nós mostrarmos que os arquitetos não são apenas tecnocratas, mas eles precisam também de ver o outro lado. Bom, é tão importante que no conjunto das disciplinas, esta disciplina só tem 2 horas semanais, mas pronto, a gente vai andando. Como não poderia deixar de ser, eu não podia deixar de falar um pouco da interdisciplinaridade naquilo que é a minha área de formação, que é a geografia. A geografia, de facto, no conjunto de todas as ciências, ela é a mais interdisciplinar. Como dizia o famoso geógrafo brasileiro, Milton Santos, que o fato desta ciência ter como objeto de estudo o espaço, por si só, revela, de facto, esta interdisciplinaridade. Porque o espaço, o que é? É o produto de todas essas interrelações que nós observamos, a natureza, a sociedade e a própria técnica ou a arte, que dá origem àquilo que é uma coisa que nem é natureza, nem é sociedade. E então, a partir daí, nós podemos ver que, de facto, esta ciência, por trabalhar com esta tridimensão, permite que ela seja a mais interdisciplinar de todas as ciências. Portanto, nós falamos, por exemplo, do caso das ciências físico-naturais, falamos do caso do próprio meio ambiente, falamos do humano, do demográfico e econômico, e falamos, acima de tudo, daquilo que caracteriza a geografia no contexto da ciência, que é a localização, através do uso de mapas. Portanto,
Os mapas, na verdade, constituem uma arte, são uma técnica e são um auxiliar para a geografia. Bom, aqui também mencionamos a questão da cultura, da memória e urbano, para podermos chegar àquilo que é o foco desta apresentação. Quando se fala em cultura, no contexto em que eu venho, geralmente, e mesmo na tradução, cultura é tudo que tem a ver com algo que diverte. Por exemplo, a começar pela dança. Tanto mais que, até na tradução, para uma das línguas nacionais, como uma delas que eu falo, que é o Xangana, quando se fala em cultura, diz-se Zumba. Zumba tem a ver com dança. É claro que a cultura não se resume apenas em dança, é tudo que tem a ver com aquilo que nós somos, como é que nós nos comportamos, como nós falamos, aquilo que nós comemos, a nossa forma de vestir e por aí em diante. Depois tem o urbano e tem a cidade. Como dizia Milton Santos, o urbano é algo como abstrato, porque é aquilo que tem a ver com o exterior. O algo mais concreto tem a ver com a cidade. É aí onde as pessoas se formam. E é aí onde as pessoas estabelecem essas ditas inter-relações e intra-relações. Depois temos a questão da memória. Portanto, a questão da memória, que é toda essa capacidade que nós temos de nos recordar, desenhamos um mapa. O que éramos no passado? O que é que nós somos agora? E o que é que vai acontecer? E aqui é onde começa a minha apresentação. Memória urbana, ou memória das cidades. Fui buscar em Almeida Abreu, um geógrafo brasileiro. E para eu falar da memória urbana do meu país, tenho que dizer o seguinte e admitir que o nosso urbano foi formado, foi formatado na perspectiva eurocentrista. Todo tipo de construções que nós temos e que formam as cidades moçambicanas ou as cidades da África subsaariana tem a visão de quem? Ebenezer Howard e Le Corbusier. Esses dois arquitetos, um que desenvolveu a teoria das cidades-jardim e o outro que veio trazer um modelo de cidades. Todos nós temos que viver empoleirados. Mas a nossa tradição não é essa. Por essa razão que nos acusam que nós estamos a maltratar as cidades. É que nós não fomos formados numa estrutura como esta. Para nós é importante ter um espaço de convívio. É importante ter o quê? Um quintal. Então, a gente fica naquelas caixas, não tem um quintal e ainda se admiram quando usamos as varandas para colocar roupa, por exemplo. Festa dos trapos coloridos. Exatamente isso. Mas tudo isso por quê? Tem a ver com a forma como as cidades foram trazidas do Ocidente para a nossa realidade. Eu costumo brincar com os meus estudantes de arquitetura. Eu digo o seguinte: vocês têm um desafio agora, que é o seguinte: vocês têm que projetar casas em que eu tenho um espaço para eu me sentar na esteira. Porque estas, como é que se chamam, os living room, as salas de estar, na verdade, não sei aqui no Brasil, mas nós não a usamos como tal. A gente tem aqueles sofás todos bonitinhos, cheios de panos coloridos, não senta aqui, não, senão vai sujar, mas nós não usamos. Nós só usamos quando recebemos visitas. Então, é este problema, este grande desafio, porque as cidades, de facto, foram moldadas, falo, claro, do período colonial, né? Moldadas exatamente nesta perspectiva. Bom, quando falamos da memória urbana, é importante falar da cidade colonial. Como é que eram essas cidades coloniais? A cidade colonial era uma cidade para alguns. E os tais alguns são aqueles que tinham posse e que tinham acesso a todo tipo de recursos. É importante reter este aspecto,
porque nós usamos esse discurso que as cidades eram para alguns, mas mesmo depois da independência, as cidades continuam a ser para alguns. Estas cidades eram duais. Por quê? Porque tinham construções de cimento e as construções de caniço. Maria Clara Mendes, uma geógrafa portuguesa, descreveu muito bem a história da cidade de Lourenço Marques, atualmente a cidade de Maputo, que é a capital da República de Moçambique. Então, através dessas imagens, nós podemos ver o que era a cidade colonial. O cimento e depois, aqui é verdade que não é o caniço como tal, é o zinco, mas outras cidades nós encontramos o caniço. E são a maioria, portanto, constitui a maioria que vive nestes lugares. O outro desafio que eu apresento aos estudantes da arquitetura é o seguinte: parem de projetar casas para 30% da população. Comecem a pensar em projeção de casas para 70% da população. O que é que isto significa? É que a realidade é esta. 30% são os que detêm os recursos e 70% são os ditos destituídos. Então, as casas que eles estão a projetar, na verdade, é assim como é formatada a faculdade, o curso de arquitetura, para casas que são na perspectiva dos tais 30% e sempre naquela perspectiva de Le Corbusier e de Ebenezer Howard. A arquitetura, quando pensa em cidade, é tudo na base de quê? De esquadro, transferidor, régua, lápis. É assim que as cidades são projetadas. Mas nós vivemos uma realidade que, de facto, não tem nada a ver com tudo isto que se desenha. E vejam aqui, tem estas passadeiras aqui. Um dos discursos que se fala é que uma das formas de proteger os cidadãos contra esse trânsito que é infernal, a circulação de viaturas que é muito intensa na cidade, seria, por exemplo, construir passadeiras. Mas o que está a acontecer? As nossas cidades, de fato, têm essas passadeiras. Bom, no tempo que a Zilda foi lá, acho que só tinha uma, agora cresceram, vai ver, voltaram a encontrar novas passadeiras. Mas as pessoas recusam-se em usar essas passadeiras. Por que eu coloco recusam-se? Na verdade, há algo que nós nunca relacionamos quando tentamos introduzir novas coisas. Tudo sempre tem a ver com o passado. É assim, toda a minha vida vivi no resto do chão, vivi no campo. De repente, eu estou na cidade por uma outra circunstância e sou obrigada a ter que subir uma passadeira. Eu, por exemplo, tenho medo da altura, se calhar seja por isso que eu não cresci mais, né? Eu tenho medo da altura. Então, imaginar alguém que nunca viveu num primeiro ou segundo andar, que é o tipo de cidades que foram construídas. De repente dizem que para você circular tem que usar esta ponte. O que é que nós estamos a imaginar? Ninguém consegue isso. E, infelizmente, não há alternativas de como circular. Toda a gente tem que tem que atravessar a estrada usando a passadeira. Resultado é esta luta que nunca mais termina entre os peões, a polícia e todos aqueles que estão aí para regular o trânsito da cidade. Mas, mais uma vez, porque tudo isto tem a ver com a nossa memória do passado. Ora bem, não vou falar bastante do capitalismo, porque eu sei que aqui no Brasil é o nosso pão de cada dia, mas é preciso perceber que, neste contexto urbano, apesar de nós nos encontrarmos independentes, o país já está por aí 41 anos de independência, desde 1975, mas nós ainda continuamos sob uma forte influência do sistema capitalista. E é por isso que cada vez mais o número de pobres está a crescer, contrariamente àqueles discursos do pós-independência, os discursos mais recentes que nós estamos aqui para resolver os problemas do povo, etc. A população destituída vai aumentando nas nossas cidades,
as desigualdades são enormes, só que desta vez a diferença é que já não são os portugueses, né? Agora somos nós que estabelecemos essas diferenças. Estamos também a falar desses espaços onde a fecundidade ainda é bastante elevada e, para completar o cenário, o êxodo rural é bastante significativo. Bom, obviamente que os ideólogos das cidades, nomeadamente Howard e Le Corbusier, não pensaram em cenários como estes. Eles apenas pensaram, bom, para resolvermos o problema das cidades, no caso da Inglaterra, vamos conceber a cidade de jardins, e no caso lá de Corbusier, a França, olha, para resolver o problema do crescimento, basta construir na vertical que se resolve o problema da habitação na cidade. Mas aí está. Nós usamos esse modelo de construção, mas a realidade é esta. A fecundidade ainda é alta, a migração, o êxodo rural é bastante acentuado e a pobreza também é acentuada. A questão que eu coloco é a seguinte: de que é que nos vale continuar com este modelo de cidades se nós estamos a viver uma realidade como esta? Mas é interessante notar o seguinte, que o modelo de cidade-jardim que foi concebido há cerca de 3 séculos, para nós não era novo. Mas, tanto no sistema colonial como imediatamente depois da independência, esta forma de organizar em algum momento foi combatida entre a população africana, ou seja, a população moçambicana negra, é isto que eu quero dizer. Mas hoje, obviamente, que as cidades-jardim, por causa de da outra conjuntura, leva, de fato, que elas se alastrem, sobretudo se nós falarmos das questões ambientais e falarmos do problema relacionado com a saúde das cidades, por aí em diante. Bom, Le Corbusier, falei um pouco que ele previa isto. Estes prédios aqui foram construídos mais ou menos nos anos 70, é um dos bairros nobres da cidade, o bairro da Cupe, todos eles com as mesmas características, mas a questão que se coloca é, e o quintal? Onde é que está? Nós não temos quintal. E nós precisamos de quintal. Não há como termos uma habitação sem pensar no quintal. Por quê? Qual é a importância de um quintal? Para alguns, se calhar, não tem a mesma importância, se calhar para o Brasil não tem a mesma importância como nós. Mas o quintal é o lugar onde nós socializamos, o quintal é onde nós realizamos as cerimônias, todo tipo de cerimônias, de casamento, de noivado, de falecimento e etc. Imaginem quando num prédio ocorre um falecimento. É um drama enorme, porque as pessoas ficam sentadas nas escadas. Quer dizer, imaginemos um prédio como este, que tem cerca de 20 andares, desde o 20º andar até o resto do chão, pessoas estão sentadas nas escadas. E isto, de facto, contraria aquele princípio de que todas as pessoas têm que estar juntas e vão se amparando nestas circunstâncias. O quintal, para nós, é aquilo que Araújo, na sua tese de doutoramento, chamou de muito. Muito é uma expressão em Xangana que significa é o lugar, é a casa, é o lugar onde tudo pode acontecer e que esteja diretamente relacionado com aquela família. O importante é o seguinte, é que nós precisamos de espaço, precisamos de lugar. Porque o quarto, sim, é para dormir. A cozinha a gente faz no quintal. Nós não temos como tal uma sala tradicional, onde ficamos aí a conversar, etc. De tal forma que, de facto, aos poucos, a nossa vida das cidades, ela se resume em quarto, cozinha e fora. Como não temos quintal, então o nosso fora é literalmente fora. Nós fazemos tudo fora. E isto é um grande desafio para as nossas crianças, porque as nossas crianças não têm onde brincar.
e depois a gente questiona por que que a marginalidade é bastante elevada. Veja, esta imagem aqui mostra o significado do quintal. Neste caso, portanto, são jovens estão aí a conversar. É assim que a gente faz. Portanto, isto acontece dentro da cidade. Ok? Então, o que estes arquitetos não previram também é o aumento, aqui no Brasil eles chamam de favelas. Nós chamamos como subúrbios, né? Que são lugares onde as construções têm características desordenadas, desordenadas na perspectiva arquitetônica, porque na perspectiva dos utilizadores não acham como desordenado, porque encontraram um lugar para construir e é aí onde as pessoas vão construir. Então, nós temos estas duas imagens, onde é esta luta constante, luta entre relações entre os habitantes da cidade e o resto. Bom, um facto notório é o empobrecimento das cidades. Esta é a realidade. As cidades vão empobrecendo cada vez mais. Se nós olharmos para os inquéritos, são os relativamente mais recentes, os inquéritos ao orçamento familiar, vimos que, em 1996 e 1997, cerca de 70% da população de Moçambique era pobre. Entretanto, nós olhamos que, por exemplo, a província de Maputo, que é onde se situa a cidade de Maputo, que é a capital de Moçambique, a pobreza praticamente ela não reduziu. Saiu de 66 para 70 e de 70 para 67. A questão que se coloca é a seguinte: como é que se explica isto? É muito simples. Está também relacionado com o tipo de pessoas que entram na cidade de Maputo. Então, diretamente relacionado com pessoas que têm uma situação de pobreza bastante aguda. E é por isso que saíram das áreas rurais para as áreas urbanas. Bom, sobre o crescimento da população, os números são esses. É importante reter que, atualmente, a cidade de Maputo tem 1.100.000 habitantes. Eventualmente, isso seja a população de um bairro aqui da cidade de São Paulo, né? O que está a acontecer hoje? Isto é um facto. Constrói-se, usa-se o concreto para construir. E qualquer intempérie é suficiente para provocar aquelas derrocadas. É isto que nós queremos, é isto que deve ser a nossa cidade. Por quê? Porque nós insistimos que a cidade deve ter um modelo que já foi concebida há 2 ou há 3 séculos. E é na mesma cidade que ela não está preparada para tal, para receber tanta gente em tão pouco tempo, e por isso é que a circulação é desta maneira. É importante referir que as cidades moçambicanas, elas cresceram tão rápido, de forma tão rápida, por causa, em primeiro lugar, depois da independência, o discurso era: nós lutamos contra o colonialismo português porque nós éramos destituídos. Então, a cidade é um direito. Toda a gente tem direito a morar na cidade. Então, as pessoas, aos poucos, foram deixando a área rural e vieram para a cidade. Isso em 75. Em 77, inicia a chamada Guerra Civil. Por que eu digo a chamada Guerra Civil? Nem todos nós reconhecemos como Guerra Civil, porque para ser Guerra Civil tinha que ser guerra entre nações. Mas não foi isso. Nós reconhecemos como guerra de desestabilização. Movida, por um lado, pelo apartheid na África do Sul e pelo antigo regime minoritário da antiga Rodésia do Sul, hoje Zimbábue. E, obviamente, foi destruição das infraestruturas e as pessoas não tinham por onde ir. O único lugar que lhes restava era as cidades. E, para piorar a situação, como se diz, uma desgraça nunca vem só, foi a sequência
de quê? Das calamidades naturais. Inundações, ciclones, secas, aluimento de terras. Tudo isto sobre a mesma população. E o único lugar seguro, de facto, eram as cidades. E foi por isso que as nossas cidades cresceram muito rapidamente. É verdade que em 92 tivemos o Acordo Geral de Paz e pensava-se que as pessoas retornariam para as suas áreas de origem. E não foi isso que aconteceu. Porque, assim, uma vez dentro da cidade, é bom estar na cidade. E a cidade é um direito para todos. Por que eu tenho que voltar? A questão é esta. E, ao mesmo tempo, nós encontramos este cenário que levou ao desenvolvimento, ao alastramento da economia informal, e nós vivemos na base da informalidade. Mas, mais uma vez, há esta discussão. Quem é que chama informalidade? Informalidade é exatamente se olharmos para o outro modelo. Porque isto acabou por ser o nosso modo de viver. É muito interessante que, apesar de se viver na desorganização, na desordem, como se acha, mas é um sistema organizado. Nós encontramos, por exemplo, grupo de mulheres que, de forma organizada, vindo destas áreas, atravessam as fronteiras para a África, as fronteiras dos países vizinhos, como a África do Sul, o Zimbábue, etc., vão às compras, são elas que abastecem os mercados, mas ainda continuamos a dizer que, pronto, é um sistema informal, etc. Pronto, é bom falar assim, a respeitarmos a forma como os outros nos vão catalogando. Então, há aquilo que eu chamo a terceira área urbana, que é assentamentos informais, e eu digo é de volta ao passado. No passado, havia o caniço. Tivemos a independência, tentou-se acabar com o caniço, tentou-se organizar a população, mas houve outros fatores, outros fenómenos foram muito mais rápidos do que isso. Então, agora, nós estamos numa situação de volta ao passado. Ora bem, estas imagens que nós estamos a ver aqui são imagens de alguns bairros da cidade capital de Moçambique, que é a cidade de Maputo. O bairro Pulana Caniço e o bairro Magude. O bairro Magude tem a particularidade que, durante 2 décadas, recebeu população deslocada internamente de um distrito de uma província de Maputo. E este bairro Pulana Caniço é onde está a minha universidade, a Universidade Eduardo Mondlane está no bairro Pulana Caniço, porque originalmente as casas eram construídas de caniço. Mas ele continua com esta designação. É verdade que há uma pressão muito forte para fazer mudar o nome, porque algumas pessoas se sentem incomodadas dizer que vivem no bairro Pulana Caniço, apesar de viverem em casas melhoradas. Esta terceira área urbana é toda ela dominada pela população feminina. A informalidade urbana tem o rosto feminino. Vão questionar por que o repolho e por que estas duas imagens aqui. O repolho, é assim que se diz aqui no Brasil também, isso, não conheço? Repolho, isso mesmo. O repolho tem um significado muito especial para os moçambicanos, porque durante algum tempo, sobretudo na década de 80, o único alimento que as cidades tinham era este. Tal forma que ficou com o nome de Se Não Fosse Eu. Nós sobrevivemos por causa do repolho. Não havia literalmente mais nada fora do repolho. E foi assim que algumas mulheres decidiram enfrentar balas para poder atravessar a fronteira para a África do Sul, para a Suazilândia, para trazer outro alimento diferente do repolho. Há muitas mulheres que morreram. São apenas 70 quilômetros de Maputo até a Suazilândia. Já estávamos cansados. Nós aprendemos a fazer sumo de repolho, pastéis de repolho, guisado de repolho, tudo ensopado de repolho, etc. De tal forma que
hoje fica um bocado complicado dizer como repolho, né? Porque comemos repolho durante muito tempo. É verdade. É o único que ele resiste a tudo, né? Então nós devíamos construir uma estátua para este vegetal. O nosso passado reflete-se hoje nisto. Quando chove na cidade de Maputo, é isto. Tanto mais que até há um slogan que a gente usa lá. Se Maputo é assim, ou tem que saber voar ou saber nadar durante a época das chuvas. E já começaram, e desta vez começaram mais cedo. No dia 24 de outubro, dentro da cidade morreram 20 e pico pessoas, porque tivemos um temporal acompanhado de chuvas torrenciais, foi queda de árvores, etc. E a consequência é isto que nós temos. Bom, os políticos falam todos os dias, os gestores das cidades, que há uma necessidade urgente em reordenar a cidade. Não estamos contra o reordenamento da cidade, mas o que estamos contra é que tipo de reordenamento é que se pretende. Por quê? Quando se fala em reordenamento, significa destruir estas habitações e, no mesmo local, construir aqueles prédios de 20 e tal andares. Temos vários aqui. Ah, é? Oh, então, acho que fomos aprendendo no Brasil, né? Singapura. É, exatamente. É bem de Singapura. Exatamente. E o grande problema é que, para nós, um prédio não diz absolutamente nada, né? Diz para o capital. Exatamente. É preciso, fala-se em requalificar. Ora bem, o reordenamento e requalificar pressupõe a remoção de pessoas. Para onde? Os sul-africanos inventaram uma, deixe-me só escrever aqui, acho que é muito interessante que se saiba disto. Já ouviram falar em Soweto? Como? Soweto. Soweto, claro. Já, né? Ok. O que é que significa? Soweto. Portanto, é um bairro muito famoso. Planejadinho, bonitinho. Para botar a população resistente. Isto Na África do Sul. foi na África do Sul. Que eram subúrbios do sudoeste. Só que os sul-africanos disseram que não, é isto, pronto, o apartheid diz que é Soweto, mas para nós significa... Então. Muito bom. E então, para onde? É exatamente isto que as pessoas questionam todos os dias. Tudo bem, nós não estamos contra o reordenamento, mas a questão é sempre a mesma. Para onde é que nos levam? Porque o levar estas pessoas para os lugares mais distantes, estamos a dizer que são pessoas que, dia a dia, trabalham no centro da cidade, precisam de transporte para se deslocarem dos lugares onde estão para o centro da cidade, que é onde fazem a sua vida. Significa para onde, se eu já tinha um lugar onde eu fazia a minha pequena horta, será que este novo lugar onde me colocam, terei um espaço para fazer a horta? Esta é a questão no dia a dia, quando se fala de reassentamento. Bom, é claro que é possível, há um meio termo. Também não estamos a dizer que as pessoas têm que viver mal. Não, ninguém gosta de viver mal. É tão interessante que nós gostamos de viver tão bem que mesmo numa cabana ou numa choça, como queiram chamar, a gente sempre tem uma mesinha aí com um paninho bordadinho, com rendas, etc. É porque nós queremos uma coisa bonita. Mas será que nós não podemos pensar em cidades para este tipo de população, que é a população destituída? Esta é a pergunta que a gente coloca. Bom, há outros que falam na participação. Robert Chambers, por exemplo, no seu famoso modelo de participação rural, foi suplantado por estes que já falam do modelo
de coprodução, que significa a participação entre os gestores da cidade e a população, por forma a criar uma cidade que, não sendo necessariamente uma cidade na perspectiva daqueles outros que viemos falar, mas que seja uma cidade que possa responder às necessidades desta população. Claro que o objetivo fundamental é acabar com a pobreza, porque tudo isto que nós assistimos no nosso dia a dia tem a ver exatamente com uma questão importante, que é a pobreza. Falamos, discutimos todos os dias, falamos da informalidade, que é uma forma, é uma reciclagem do que foi o passado, mas a informalidade acabou por ser a nossa forma de viver, o nosso modus vivendi. O importante é sabermos respeitar, sim, a postura urbana, isso é muito importante, mas considerando que aquelas pessoas que estão ali não foram porque gostam de viver mal, não foram porque... quem é que não gostaria de viver num apartamento com todas aquelas condições que nos dão? Mas, infelizmente, é porque a alternativa é aquela. Nós temos 2 bairros aqui. O bairro luxuoso, que até hoje continua com este nome, nunca ninguém questionou por que esse bairro não muda de nome. O bairro Samachilde, que é um dos bairros mais ricos, um dos bairros mais luxuosos e da área nobre da cidade de Maputo, mas questionam por que continuamos a chamar Pulana Caniço. Portanto, vejam estas incongruências. Samachilde para nós não nos diz absolutamente nada, mas Caniço diz-nos. E nós, os gestores estão a falar que tem que se mudar Pulana Caniço, ao invés de, por exemplo, mudar o nome como este, que é o nome do bairro de Samachilde. Quando falamos na interdisciplinaridade, só para terminar, isto permite, de fato, compreender, usando vários conhecimentos, o conhecimento de várias ciências, para poder compreender a realidade em que nós vivemos. Quando falamos em interdisciplinaridade, significa, em última instância, usar este conceito para algo muito mais complexo, mais vasto, que é a gestão do espaço onde nós nos encontramos. Quando falamos em interdisciplinaridade, estamos a dizer que estamos a rebuscar o que é as nossas origens e como nós estamos a viver na atualidade e o que vai acontecer no futuro. Quando falamos em interdisciplinaridade, estamos a dizer que precisamos de uma coesão nos processos de gestão. Ouvir a todos, ouvir os destituídos, ouvir as pessoas que têm posse, ouvir os gestores dos espaços onde nós vivemos. E nós devemos reconhecer que a cidade é o resultado do nosso passado. E acho que terminaria por uma frase célebre que o nosso falecido primeiro presidente da República, Samora Machel, ele dizia, ele não era historiador, mas ele sempre falava, não vamos esquecer o passado. Na verdade, isto é o segredo de tudo. O nosso passado, em algum momento, ele foi interrompido por vários processos, mas é importante reconhecer e admitir que somos o que somos hoje, exatamente o que o nosso passado. E o passado nosso, no caso de Moçambique, tem a ver com os árabes. O passado de Moçambique, antes dos portugueses, nós tivemos os árabes. Aliás, o nome de Moçambique é em nome desse árabe, desse mercador árabe, Musa al-Bik, por isso é que ficou Moçambique. É preciso reconhecer que o nosso passado tem a ver com a história de Portugal. O nosso passado tem a ver com a história dos movimentos de libertação. E o nosso passado tem muito ainda a ver com o próprio processo migratório, começado há mais de 4.000 anos na África Central, que é um movimento que foi descendo e deu origem às atuais populações da África Austral. E a África Austral são vários países, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, África do Sul, Suazilândia,
Namíbia e Botsuana. São esses países que formam a grande região da África Austral. E eu ia terminar por aqui. Muito obrigada.